Salmo número 84. Ao mestre do canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre à primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela oportunidade que todos nós temos de ouvir a Tua palavra agora. Que o Senhor, ó Pai, concentre a atenção de todos nós, ó Deus, à Tua voz, ó Deus. Que nada, ó Deus, desvie-nos, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Fala com cada um de nós, ó Deus. Dá, ó Deus, o Teu alimento aqui nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em março do ano passado, nós todos, o mundo todo, ou melhor, o Brasil todo, porque no mundo já havia, em outros países já havia começado algum tempo antes. Então, em março do ano passado, o Brasil foi surpreendido com o chamado coronavírus. Isso fez com que imediatamente autoridades decretassem o fechamento de escolas, comércios, pontos de divertimento, de lazer e também de igrejas. Ficamos alguns meses sem poder nos reunir. Nunca havia acontecido isso em toda a nossa história. Na vida de nenhum de nós, não passamos por aquilo que começou em março do ano passado e ainda não terminou. Mesmo nesse ano de 2021, com o avanço das vacinas, ainda estamos presos a essa tal pandemia de coronavírus. Porém, meus irmãos, nós temos acompanhado, até mesmo no bairro em que moramos, a reabertura de praticamente tudo. As pessoas estão voltando às suas vidas, entre aspas, normais. Por que eu disse entre aspas? Porque você que está aí sentado está usando máscara. E não deveria estar usando, porque se a vida estivesse normal, ninguém estaria de máscara. Então a vida ainda não está normal. E o fato, meus irmãos, que tudo isso provocou, dentre outras coisas, o esfriamento espiritual em alguns crentes. Por quê? Porque depois que nós retornamos com os trabalhos presenciais, com os cultos, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo respeitando os protocolos determinados pela prefeitura, pelo governo, mesmo a gente mantendo distanciamento, mesmo a gente fazendo tudo aquilo que precisa ser feito, algumas pessoas não vêm mais à igreja. E eu não estou falando apenas da nossa igreja local. Eu conheço muitos pastores, muitos presbíteros, converso com eles e esse fenômeno ele tem acontecido em todos os lugares. Muitas pessoas não voltaram. Em alguns lugares e algumas igrejas, várias famílias, em outras igrejas menos, mas em todas as igrejas têm sofrido essa reação dizendo que é perigoso ir à igreja.
Mas interessante, as mesmas pessoas, elas frequentam outros lugares, mas não vêm à igreja com uma, entre aspas de novo, precaução com relação à sua saúde. Meus irmãos, o Salmo 84, ele nos alerta exatamente quanto a isso. O Salmo 84 vai nos mostrar que o melhor lugar neste mundo que você possa estar é na presença de Deus, na companhia de outros irmãos. E eu quero frisar isso bem, na companhia de outros irmãos. Por quê? Porque com a tal pandemia, nós nos vimos obrigados a cultuarmos a Deus em nossas casas, a fazermos culto doméstico aos domingos, coisa que muitos crentes nunca tinham feito antes. E foram obrigados agora a fazerem seus cultos domésticos, a assistirem pregações por uma tela. Só que depois da reabertura, vários continuaram com esse mesmo hábito de não ir à igreja assistir um culto ou assistir uma pregação por uma tela. E o Salmo 84 nos mostra, meus irmãos, que você pode sim estar na presença de Deus na sua casa fazendo o seu culto, mas é bem-aventurado aquele que está na presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus reunido. É disso que esse salmo nos fala, meus irmãos. Ele fala do anelo pela casa de Deus. Um salmo de alegria. O Salmo 84, meus irmãos, ele começa não no versículo 1, mas ele começa no seu título, ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Alguns salmos, meus irmãos, vocês vão perceber que eles têm títulos em itálico, não essa parte em negrito. Essa parte em negrito, quem colocou foi a Sociedade Bíblica. Mas essa parte embaixo em itálico, ao mestre do canto, isso faz parte do texto original hebraico. Por quê? Está explicando aqui como que aquele salmo deveria ser cantado. Sim, porque os salmos no Antigo Testamento, nos dias do povo de Israel, eles não eram lidos, eles eram cantados. Os salmos, eles eram um livro de cânticos, o inário de Israel. E os salmistas, eles escreviam a letra e outra pessoa, ou às vezes até o mesmo salmista, colocava a música, colocava as notas musicais e o povo de Deus cantava aqueles salmos. Os irmãos devem se lembrar, quando nós já falamos algum tempo atrás, dos cânticos de romagem, que é do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos que os israelitas cantavam quando eles iam para a casa de Deus em Jerusalém. E aqui diz o seguinte, ao mestre do canto, ou seja, ao maestro, ao líder dos que iam louvar. O que ele tinha que prestar atenção aqui? Segundo a melodia, os lagares. Havia uma melodia, uma música, na qual deveria ser colocado esse salmo para que assim o povo pudesse cantar. E o nome dessa melodia era Os Lagares. O que é lagar? Lagar é o local onde as uvas eram pisadas para que se fizesse o vinho. Então era um local bem grande, onde eles colocavam as uvas e as pessoas iam lá pisotear as uvas para dali sair o vinho. E por que a música desse salmo recebeu o nome de Os Lagares? Pelo seguinte, vinho na Bíblia, ele aponta para alegria. Quando se fala em vinho na Bíblia, muitas vezes, não todas é verdade, às vezes o vinho é associado à embriaguez, mas o vinho também pode ser associado à alegria. Você se lembra em João capítulo 2, quando Jesus estava numa festa de casamento e o vinho daquela festa acabou. E as pessoas ficaram ali preocupadas porque, acabando-se o vinho, acabava a festa, acabava a alegria. E Jesus, então, ele transformou a água em vinho, restituindo a alegria daquela festa. Falando que este salmo deveria ser cantado segundo a melodia Os Lagares, significava que a melodia desse salmo, a música tocada para que se cantasse esse salmo, era uma música alegre. Já perceberam que existem alguns cânticos que eles são mais lentos, alguns hinos também que são mais lentos, outros são mais alegres, são mais animados, que falam de alegria, de coisas boas. Esse salmo era cantado assim, com alegria no coração. A melodia, Os Lagares. E quem escreveu esse salmo? Diz aqui, os filhos de
Corá. E quem eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá, meus irmãos, eles eram levitas. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, você vai ver o seguinte, lá no versículo 17 até o 19, primeiro livro dos Crônicas, 9, 17 a 19. Diz assim: os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã e os irmãos deles, Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei, lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Eli, Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos na casa do seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Então vejam, meus irmãos, os filhos de Coré, os descendentes de Coré, eles eram os porteiros do templo. Eles não podiam entrar no templo. Eles não podiam entrar no templo. Você pode pensar, então eles eram como se fossem os diáconos? Não exatamente. Porque os diáconos, eles entram no templo. Os coreitas, os filhos de Coré, eles não podiam entrar no templo. Eles ficavam do lado de fora, guardando as portas do templo. E mesmo assim, meus irmãos, mesmo eles tendo essa impossibilidade de entrar no templo, só o fato deles ficarem no átrio do templo já provocava uma grande alegria naquelas pessoas. E aí o Salmo começa, versículo 1, Salmo 84, 1 e 2. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aquele salmista, ele amava os tabernáculos, a casa de Deus. Mesmo que ele não pudesse entrar na casa de Deus, mas apenas ficar no átrio, ele amava, ele desejava isso. Ele diz aqui que a sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Vejam, meus irmãos, ele diz ainda: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O desejo dele não era apenas um desejo do seu corpo estar presente na igreja, ou no templo, ou no átrio do templo. Muitas pessoas, elas vêm à igreja obrigadas. Isso acontece muito com adolescentes, com crianças, que às vezes não querem ir à igreja, mas o pai e a mãe obrigam a irem na igreja. E aí a criança, o adolescente vai lá na marra e vai, mas não se agrada daquilo. Ou aquele namorado, aquela namorada que vai com o namorado na igreja, com a namorada na igreja, mas só vai para agradar a namorada ou namorado. Mas não gostaria de estar ali, está de corpo presente, mas de alma ausente. Diz o texto que os filhos de Coré, o seu coração e a sua carne exultavam pelo Deus vivo. Era físico a carne, era espiritual o coração. Não basta apenas você vir ao culto. Você pode vir ao culto, mas a sua cabeça está longe, distante, pensando em 1001 outras coisas. Alguns vêm ao culto e dormem. Alguns vêm ao culto e ficam desatentos ao culto. Não era assim com os filhos de Coré. Eles vinham presencialmente com a sua carne, com o seu corpo, mas trazia o seu coração também. O foco deles, a atenção deles era o culto, era estar na presença do Senhor. E ele diz que é o Deus vivo. Meus irmãos, cultuar a Deus não é uma religiosidade. As pessoas que adoram deuses mortos, as pessoas que adoram ídolos, elas vão aos seus cultos apenas por irem, apenas para adorarem aqueles que o Salmo 115 diz: deuses falsos que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram.
Então são pessoas religiosas, elas vão ao culto, elas vão a uma missa, elas vão a uma reunião religiosa apenas por ir, apenas para cumprir uma obrigação, apenas por religiosidade. O cristão não, o cristão ele cultua um Deus que está vivo, que está presente, que está aqui. Quando você vem ao culto, quando você canta louvores, quando você entrega as suas ofertas e os seus dízimos, quando você ora, quando você ouve a pregação, você tem aqui, neste lugar, a presença do Deus que está vivo. Se nós aqui estamos vivos, Deus está aqui no nosso meio vivo também. Então, o relacionamento, o culto é uma conversa. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você canta, você fala com Deus. E nós falamos com pessoas vivas. Nós não falamos com mortos. Nós não falamos com mortos. Quando você canta, quando você ora, você fala com Deus. Quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo, você também está falando com Deus como uma atitude de gratidão pelo sustento que Ele te dá. Então você está agradecendo a Deus entregando a sua oferta, o seu dízimo. E quando você ouve a pregação, Deus fala com você. É uma conversa, percebe? Nós falamos através de orações, de louvores, de ofertório e Deus fala através da sua palavra. É uma conversa, é um relacionamento. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus vivo. O versículo 3 nos diz assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista aqui ele tem podemos chamar assim, né, uma inveja santa dos pássaros. Isso porque algumas aves faziam os seus ninhos no beiral do templo. As aves, elas não pensam, as aves, elas não raciocinam. Mas as aves, pelo seu instinto animal, elas procuram um lugar seguro para fazer o ninho. Uma ave não vai fazer o seu ninho no lugar onde um predador, um animal perigoso possa atacar os seus filhotes. Mas a ave ela faz o seu ninho no lugar que ela sabe que ali é seguro. Ao fazer o seu ninho próximo ao altar do Senhor, né, então você imaginar do lado de fora, né, mas próximo ao altar do Senhor, a ave entendia, né, pelo seu instinto que ali era um lugar seguro. O salmista diz que o altar do Senhor é um local seguro. Estar na presença do Senhor é um local seguro, né? Ele diz, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele chama Deus de Senhor dos exércitos. Em Israel, meus irmãos, o exército de Israel servia para proteger o povo. Quando Davi, né, ele fala Senhor dos exércitos, Rei meu. Aqui nós podemos pensar em Davi. Davi, antes mesmo de ser rei, ele era um soldado do exército de Israel. E o exército ele servia para proteger a nação. Até hoje é assim. Infelizmente, algumas pessoas elas são críticas de militares. Mas os exércitos, em cada país tendo o seu exército, eles têm a função de proteger o país de inimigos. O Senhor é o Senhor de todos os exércitos. É o general, não somente dos exércitos humanos, mas do exército celestial, dos anjos. O Todo-Poderoso Senhor, o Todo-Poderoso Rei. Mas perceba uma coisa, apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o salmista fala, Ele é o Rei meu, Ele é o Deus meu, é aquele que se relaciona comigo. Você tem um Deus que Ele é todo-poderoso, mas que te ama, que cuida de você, que zela por você, que te protege. Nós falamos, meus irmãos, alguns domingos atrás, quando Jacó, no caminho de volta para Canaã, ele se deparou com 2 acampamentos de anjos. E você se lembra que o salmista fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra.
Os anjos são ministros, são espíritos ministradores que protegem a igreja, que protegem os crentes. Deus envia os seus anjos, os seus exércitos, para nos protegerem, assim como um exército protege uma nação. É Deus quem te protege. Ele usa pessoas, Ele usa anjos, Ele usa aquilo que Ele quiser para nos proteger. Ele cuida de nós. É o Todo-Poderoso Senhor. Por isso que no versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Os filhos de Coré, na verdade, aqui, ele agora coloca uma palavra nova que ele diz bem-aventurados, né? Que a gente geralmente traduz ou interpreta essa expressão, essa palavra por feliz. Quem que eram os felizes, os bem-aventurados? Ele diz: os que habitam em tua casa. Vamos pensar uma coisa aqui, irmãos. Os filhos de Coré, eles eram levitas. Eles eram descendentes de Levi. A tribo de Levi era a encarregada de trabalhar no templo, de servir ao templo. Quando houve a divisão da terra de Canaã para as tribos de Israel, a tribo de Levi não ficou com nenhuma terra, não ficou com nenhum espaço de terra, mas eles tinham algumas cidades, algumas poucas cidades. Por quê? Porque os levitas, eles moravam no templo, eles serviam no templo. E quando você pensa em levita, uma das primeiras coisas que pode vir na sua cabeça é música, né? E até algumas igrejas vão chamar o grupo de louvor de levitas. Só que isso é um grave engano. Por quê? Porque os levitas, eles não eram somente músicos. Os levitas, eles faziam todo o trabalho braçal no templo. Não somente trabalho de manutenção, mas também trabalho de limpeza. Lembre-se que tanto no tabernáculo como no templo, o culto era através de sacrifício de animais. Então as pessoas, os crentes, levavam animais, né? Cordeiros, carneiros, bois, aves, levavam animais até o templo. O sacerdote, ele imolava aquele animal, ele matava aquele animal como um símbolo de que o pecado daquela pessoa que trouxe o animal passaria para o animal. Né? É claro que o sangue de animais não perdoa pecados, Hebreus fala isso, mas aquilo era um símbolo que apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus. Quando se derramava o sangue daquele animal, o sangue jorrava pelo altar e alguém tinha que limpar aquela sujeira. E quem que você acha que limpava? Os levitas. E aqui, os filhos de Coré falam: essas pessoas que ficam limpando o sangue de animal morto no templo, elas são bem-aventuradas. Irmãos, às vezes a gente pensa que uma pessoa feliz é uma pessoa que tem conforto, é uma pessoa que tem uma vida luxuosa, que uma pessoa feliz é uma pessoa que tem tudo, que tem um trabalho fácil. Aquela pessoa que dá duro, né, que trabalha de sol a sol, que pega no pesado. Não, isso daí não. Agora aqui o salmista está falando que aqueles que moravam na casa do Senhor, que eram pessoas que tinham um trabalho pesado, um trabalho árduo, um trabalho desagradável. Imagina você ficar limpando o sangue. Se você já visitou um matadouro, né? Ou mesmo em sítio, quando se mata o animal, o cheiro é forte, né? Aquele sangue sendo derramado de um animal, o cheiro é forte, tem que limpar aquilo. Agora pensa, não é um animal, são vários todos os dias. Não era um trabalho agradável de se fazer, era um trabalho até mal cheiroso. Mas só o fato de fazer esse trabalho na casa de Deus, isso era bem-aventurança. Não importa o dom ou os dons que Deus te deu. Não pense você que por você fazer um trabalho mais simples na casa de Deus, ou um trabalho que ninguém vê, que você não é uma pessoa bem-aventurada. Não pense você porque você é um membro de igreja e o seu dom é interceder, coisa que ninguém vê, que você não é uma pessoa bem-aventurada. O fato de estar na presença de Deus nos faz
bem-aventurados, nos fazem louvar a Deus perpetuamente. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Agora o salmista ele sai de se referir apenas a si mesmo, ele se vai referir a outros irmãos. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar do que é bem-aventurado também o homem que tem a força em Deus. Por que ele vai falar isso? Eu falei agora há pouco que os crentes do Antigo Testamento, eles iam para Jerusalém adorar a Deus. Muitos de vocês já me contaram a história que antigamente, quando as coisas eram mais difíceis, muitos de vocês precisavam caminhar quilômetros, e muitos quilômetros, até a igreja, lá no bairro dos Minérios. Alguns iam no lombo de um animal, mas muitos outros iam a pé. Quilômetros e quilômetros a pé. Longe, às vezes debaixo de sol, às vezes debaixo de chuva, às vezes debaixo de frio, mas iam. Era o que acontecia aqui, só que aqui era muito mais longe. 3 vezes por ano, todo israelita tinha que ir para o culto. Eles cultuavam a Deus nas suas cidades, mas 3 vezes por ano eles tinham que ir para o templo. E era longe, e era uma viagem cansativa, era uma viagem difícil, no meio do deserto. E no final da viagem, no finalzinho, o que tinha? Uma subida. Jerusalém era uma cidade que ficava no topo de um monte. Então você já está cansado da viagem e no final da viagem tem uma subida, tem um morro. Como é que eles chegavam no final? Através da força do Senhor. Por isso que bem-aventurado, versículo 5, é o homem cuja força está em ti. Ou seja, a força para as pessoas chegarem na igreja depois de uma viagem cansativa não estava nelas mesmas, não estava no seu preparo físico, mas em Deus. Deus, ele aplanava os caminhos. A pessoa subia aquele morro, era como se fosse algo plano, porque Deus fortalecia. Depois ele diz o seguinte no versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. A caminhada era difícil, no meio do deserto. Mas Deus, meus irmãos, ele dava a suavidade para o caminho daquelas pessoas. E apesar de ser cansativo, elas iam com alegria. Da mesma forma como a chuva, a primeira chuva, cobre um vale. Pensa, o tempo seco não dá lavoura, não é verdade? Quando vem a primeira chuva, você começa a ver as plantas brotarem. As plantas, elas recebem um alívio. Assim é aquele que tem a força no Senhor. Às vezes passa por períodos do vale, períodos em que você está na mais profunda depressão, no mais profundo deserto. Mas Deus nos fortalece. O apóstolo Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Quando estou fraco é que sou forte. Deus é que nos fortalece. Nós somos fracos. Sem Cristo somos fracos. Mas Ele é quem nos fortalece. E no versículo 7 ele diz, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quer dizer, cada um que chegava em Sião, que chegava em Jerusalém, só chegava porque Deus fortalecia. Agora, seja sincero consigo mesmo, tem dia que você não quer ir na igreja, né? Tem dia que dá uma preguiça. Hoje eu não vou. Tá frio, tá quente, tá abafado. Tô com uma dor. Eu não tenho coisa para fazer, estou com sono, estou cansado, tenho visita em casa. Meus irmãos, no que depender de nós, inclusive de mim, pastor, nenhum de nós, no que depender de nós, presta atenção, nenhum de nós estaria aqui hoje. A gente estaria em casa, ou estaria fazendo uma outra coisa em um outro lugar. Mas nós só estamos aqui hoje porque Deus nos fortaleceu. Ele é quem nos trouxe.
E cada um de nós chegou até aqui, né, de força em força, né, pela força do Senhor. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Agora, meus irmãos, o salmista ele vai fazer uma breve oração. Ele pede para que o Senhor dos exércitos escutasse a sua oração. Por que ele fala isso, meus irmãos? Ele até chama Deus de o Deus de Jacó. Você se lembra, nós estamos estudando a vida de Jacó lá em Gênesis, que Jacó só conseguiu terminar a sua jornada porque ele foi fortalecido por Deus. Jacó foi transformado por Deus, de Jacó, o enganador, o usurpador, em Israel, o príncipe com Deus. E é o Deus que nos transformou, é o Deus que nos salvou naquela cruz, é quem ouve a nossa oração, assim como ele fala. Ele diz no versículo 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por que ele fala do ungido aqui? Vamos pensar aqui. Alguns comentaristas, alguns estudiosos desse salmo vão dizer que possivelmente esse salmista estava longe da casa de Deus, ele não podia ir na igreja, provavelmente por causa de alguma guerra. Você se lembra daquele tempo que você não pôde ir na igreja? Eu vi que alguns irmãos na época postaram nas redes sociais vídeos, fotos, que saudade do culto, que saudade do louvor, que saudade de estar com os irmãos. Era o que esse homem estava passando. Que saudade, eu não posso estar. Nós passávamos por uma guerra, por causa do vírus, e aqui possivelmente por uma guerra militar. Algum inimigo estaria atacando Jerusalém e o exército de Israel tinha que proteger. Por isso que ele fala do ungido. O ungido aqui é o rei. Né? O rei é ungido. E o rei sempre foi o líder do exército. Lembra de Davi? Ele era o líder do exército. Por isso que ele pede a oração pelo rei. Para que o rei fosse fortalecido, para que ele liderasse o exército de Israel, vencendo o inimigo, e assim ele tivesse acesso à casa de Deus. Agora deixa eu te contar uma coisa. Ungido aqui também é Cristo. Aliás, Cristo, você se lembra, né? Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, sobrenome. Não. O nome dele é Jesus. Cristo é o seu título. Cristo, em grego, significa ungido, que é a mesma palavra Messias ou Mexia em hebraico. Messias em hebraico, Cristo em grego, ungido em português. É alguém que foi separado por Deus para uma missão nobre. Os reis, eles eram ungidos por Deus. Os profetas, eles eram ungidos por Deus com uma missão. E qual foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo? Nos dar acesso ao Pai. Nos dar paz com Deus. Romanos 5:1 diz isso, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você era um inimigo de Deus, você era um condenado. Jesus, ele veio, tomou a sua condenação sobre ele, foi castigado naquela cruz, foi morto naquela cruz, e Mateus diz em seu evangelho que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. E o que era o véu do templo? Era uma cortina muito grossa que ficava dentro do templo, separando o lugar santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar, era o cômodo do templo, onde ficava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Ninguém entrava na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus morreu, agora você entra na presença de Deus. E você ora a Deus e fala, Pai Nosso. Lembra Jesus quando ressuscitou? Ele virou para Maria Madalena e falou assim, vou para o meu Pai e vosso Pai. Você pode orar todos os dias e chamar Deus de Pai, porque o ungido de Deus te protege, te salvou. Você está aqui hoje por causa dele.
Você está aqui hoje nessa noite e todas as outras noites porque Cristo te salvou. O texto continua no versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele fala o seguinte, né? No 9 novamente, ele diz que Deus é o escudo nosso, aquele que nos protege. E no 10, ele fala que ele prefere estar apenas um dia. Lembra o filho de Coré? Ele não entrava. É átrio. Você entra. É claro que o templo naquela época era bem diferente do templo de hoje. Naquela época existia um local específico para adorar a Deus. Eles tinham que viajar até Jerusalém para adorar a Deus. No Novo Testamento, lá em João capítulo 4, quando uma mulher samaritana pergunta para Jesus qual que era o lugar certo de se adorar, se era no templo em Jerusalém, que era onde os judeus adoravam, ou se era no Monte Gerizim, que era onde os samaritanos adoravam, Jesus respondeu, nenhum lugar nem outro. A partir de agora, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de uma construção para adorar a Deus. Ah, pastor, então eu posso ficar em casa para adorar a Deus? Eu não disse isso. Eu disse que a gente precisa se reunir. Existem igrejas, eu já falei isso aqui, que não tem uma construção como essa. Não tem. Já ouvi relatos de missionários, meus irmãos, que na selva amazônica ou em tribos africanas, eles se reúnem debaixo de árvores. Eles fazem cultos ao ar livre, mas ali é a igreja, ali é a igreja. A questão não é o local. Nós, como a maioria das igrejas locais do nosso país, possuímos um espaço, graças a Deus por esse espaço. E é nesse espaço que nós viemos, nós entramos na presença de Deus como igreja. E é muito melhor estar aqui do que nas tendas das tendas da perversidade. E como eu falei, né? As coisas estão liberando agora por causa da tal vacinação. E as pessoas estão mais saidinhas. Estão indo para as tendas da perversidade. Estão indo para diversões ilícitas, para os vícios. Parece que muita gente, ou melhor, a maioria das pessoas, não aprendeu nada. Veio essa tal pandemia, contaminou muita gente, levou alguns, mas as pessoas não aprenderam nada. Continuam nas tendas da perversidade. O salmista fala, eu não. Eu prefiro, nem que seja, se eu tivesse apenas um dia de vida, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, para onde você iria? Se você soubesse que você ia morrer amanhã, eu quero ir para a praia. Ou eu quero ir para visitar uma pessoa, ou eu quero fazer um outro passeio. O salmista fala, um dia eu ia na tua presença, nos átrios do Senhor. Né? Versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Mais uma vez o salmista chama o Senhor de escudo e ele chama também de sol. Por que isso? De novo, a indicação aqui é de proteção. O escudo é uma arma de proteção. Como eu disse agora há pouco, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos guarda. Você veio aqui nesta noite porque você foi guardado por Deus durante toda a semana, durante o dia de hoje, e Ele te trouxe aqui. Ele te guarda. E o sol? Bom, lembra que eu falei que os israelitas eles viajavam até Jerusalém para ir para o culto, para ir para o templo? Eles viajavam de dia. Por que de dia? Porque à luz do sol você enxerga os perigos. No deserto existem animais perigosos e existem ladrões. Se você viaja de noite, mesmo que seja numa rodovia, aqueles irmãos aqui, eu também, né? Eu não gosto de viajar de noite. Às vezes eu viajo, né? Às vezes eu viajo, mas eu prefiro viajar de dia. Por quê? De dia é mais fácil.
De dia você enxerga mais fácil. De dia você percebe se tem alguém. De dia é muito melhor de viajar, não é verdade? Do que à noite. Por quê? Porque você tem luz. E a luz, ela protege. A luz você enxerga o que está ao seu redor. Por isso que ele chama Deus de sol e escudo. Quando eles viajavam na luz do sol, eles tinham proteção porque eles se sentiam seguros. Eles viam se tinha bicho, eles viam se tinha um ladrão escondido. Eles tinham a proteção do sol. Não do sol, né, mas pela clareza do sol. E o escudo é a mesma coisa. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Ele não sonega nada. Aos que andam retamente. Se você anda retamente, Deus te dá tudo o que você precisa. Deus te abençoa. Deus cuida de você. E ele termina o Salmo no versículo 12 dizendo: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ele conclui, meus irmãos, chamando Deus mais uma vez de Senhor dos exércitos. Você percebe que no Salmo inteiro existe um entendimento de proteção. O exército é aquele que protege, o escudo é aquele que protege. Quando você viaja à luz do sol, você se sente mais seguro do que se viajar à noite. Ele é o Senhor dos exércitos e é nele quem nós confiamos. Então perceba uma coisa. Durante a nossa vida nós vamos passar por situações diversas. E muitas dessas situações serão situações difíceis. Essa pandemia fez com que nós ficássemos meses sem poder vir à igreja. Os nossos irmãos, lá no Afeganistão, que você deve ter visto essa semana, que o Talibã assumiu lá, invadiu tudo, tem igreja lá no Afeganistão. Tem crentes lá. Só que não é uma igreja igual a nossa, um templo. Eles não podem se reunir em templos. Eles se reúnem escondidos, em porões, em cavernas, no meio da floresta. E eu não duvido que alguns já devem ter sido presos e talvez até mortos nessa semana. Mas mesmo assim eles continuam se reunindo. Mesmo assim, apesar de todo o perigo que eles estão passando, eles continuam se reunindo. Os cristãos dos primeiros séculos, quando o Império Romano perseguia eles se reuniam. Eles tinham uma senha, e aquela senha, quem tinha aquela senha sabia que era cristão e eles podiam se reunir em lugares dos mais variados também. Então não deixe o seu pecado, seja preguiça, seja ansiedade, seja qualquer outra coisa, fazer com que você fique em casa. Você agora tem liberdade. Graças a Deus que no nosso país nós ainda temos liberdade. Mas se você acompanha notícias, você sabe que não vai demorar muito para as nossas liberdades serem tiradas. Inclusive essa liberdade da gente estar de portas abertas se reunindo. Então adore a Deus enquanto você tem liberdade. Louve, anime-se, glorie-se no Senhor, glorie-se em Jesus Cristo que proporcionou você ter acesso à presença do Pai. Não pense que ficar em casa no domingo vai satisfazer as suas necessidades espirituais, porque não vai. Culto doméstico é uma bênção, mas culto doméstico é uma coisa, culto solene público é outra. E nós precisamos dos dois. Porque quando você participa do culto, você sai do culto, como o nosso irmão presbítero Gerson orou, diferente, alimentado, feliz. Eu ouvi a palavra, eu participei da ceia, eu louvei o Senhor, eu agradeci Ele através da minha oferta, do meu dízimo. Eu vi outros irmãos e agora eu vou para casa descansar nessa noite e enfrentar uma semana de vida, de trabalho, fortalecido pela sua palavra. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.